Olá, galerinha do quinto ano! Bom dia! Vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre o fim do Estado Novo e a redemocratização. Livro de História, páginas 262 a 268. Então vamos lá, crianças. Eu vou fazer um resumo dessa nossa matéria, tá? Eu vou começar com a Era Vargas, quando tudo começou até terminar, até chegarmos ao fim do Estado Novo. Então vamos lá. A Primeira República foi marcada pelo domínio das oligarquias, ou seja, um pequeno grupo político comandava os interesses políticos do Brasil. Logo, surgiu um outro grupo político que conseguiu derrotar a oligarquia e iniciar a Era Vargas. Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe militar, iniciando seu governo provisório. Vargas deu outro golpe para se manter no poder e implantou o governo ditatorial, chamado de Estado Novo, que durou até 1945. Nessa época funcionava a ditadura. Então, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde tudo começou para que terminasse o fim do Estado Novo, os brasileiros começaram a pensar. Então vamos lá. Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países liberais e socialistas, ou seja, países que lutavam por uma democracia, fez com que os brasileiros pensassem em uma nova política. Bom, já que estamos em uma guerra para lutarmos a favor de uma democracia, por que não o Brasil também ser um país democrático? A partir daí, ocorreram as contradições do governo Vargas. E aí se teve o fim do Estado Novo. Então vamos pegar o livro na página 262. Crise do Estado Novo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito internacional que durou entre os anos de 1939 a 1945. De um lado estavam os aliados, formados por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Do outro lado estava o eixo, constituídos por Alemanha, Itália e Japão. Inicialmente, o Brasil não se posicionou sobre a guerra. Inclusive, mantinha relações com países de ambos os lados da disputa. Contudo, isso mudou em 1942, quando o Brasil firmou um acordo econômico e político com os Estados Unidos, com a condição de romper quaisquer relações com os países do eixo. Em resposta ao acordo, a Alemanha começou a atacar navios brasileiros no Oceano Atlântico. Dessa maneira, Getúlio Vargas decidiu que o Brasil entraria na guerra, primeiramente enviando mantimentos e armamentos para os países aliados. As contradições do governo Vargas e o fim do Estado Novo. A entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados, portanto dos defensores da democracia, demonstrou uma séria contradição do governo de Getúlio Vargas. Por que lutar ao lado das forças democráticas e instaurar um governo ditatorial? Nesse sentido, a partir da entrada do Brasil na guerra, houve um aumento das manifestações populares pedindo a reabertura política do país e as novas eleições para presidente. Além disso, a propagação do perigo comunista, utilizado por Vargas como justificativa para a manutenção da ditadura, não era mais visto como legítimos pelos grupos sociais e políticos. Fim da ditadura.
Getúlio Vargas entendeu que não seria possível manter um governo ditatorial. Portanto, em fevereiro de 1945, decretou novas eleições para a presidência do Brasil. Além disso, para iniciar o processo de redemocratização, o governo de Vargas também decretou o fim da censura aos meios de comunicação e o perdão a todos os presos políticos do Estado Novo. Eleições de 1945. Com a convocação das eleições de 1945, os partidos políticos começaram a se articular novamente. Como havia a previsão do pleito para o fim do mesmo ano, as articulações foram rápidas, formando novos partidos com pouca coesão política. As eleições de 1945 foram disputadas pelos novos partidos políticos que se formavam após o início da reabertura política. Como oposição a Vargas se formou a UDN, União Democrática Nacional, que lançou a candidatura de Eduardo Gomes para a presidência. Já a oposição moderada foi liderada pelo PSD, candidato Dutra. Por fim, Getúlio Vargas se lançou à concorrência pelo PTB. Apesar do apoio popular, Vargas foi obrigado a deixar a disputa, devido ao medo de um novo golpe para a renovação da ditadura. O governo Dutra. Dutra foi eleito com grande vantagem no número de votos sobre o seu principal concorrente, Eduardo Gomes. UDN. Assim, pouco após as eleições, já se preocupava na elaboração de uma nova Constituição, substituindo a Constituição do Estado Novo. Vejamos alguns dos principais pontos da Constituição de 1946. Liberdade de pensamento e expressão. Extinção da pena de morte e da censura. Voto obrigatório para homens e mulheres alfabetizados maiores de 18 anos. Investigação através da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigação de irregularidades de políticos. Plano SALT. Por fim, é importante dizer que Dutra enfrentou uma grave crise econômica. Para contornar a crise, Dutra lançou o Plano SALT, que foi um plano econômico de médio e longo prazo, no qual destaca o investimento nos setores de saúde, alimentação, transporte e energia. A escolha dessas áreas se dava pela emergência delas para a população, bem como a geração de empregos. Apesar de promover as construções de rodovia que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo e a hidrelétrica de São Francisco, Plano SALT não conseguiu enfrentar a crise. Exercícios. Livro de História, páginas 266 a 268. Beijos, crianças. Até a próxima!